Olha, e quem ama se preocupa com a saúde, não é mesmo? E é assim também com a saúde dos nossos animais de estimação, também chamados pela palavra em inglês pets. Mas que nunca cachorros e gatos fazem parte das famílias, sendo companhia, ajudando na saúde, locomoção de pessoas e contribuindo até na educação de crianças em todo o mundo. E diante de tanta dedicação, eles também merecem ter uma boa saúde. Inclusive, cuidar dela é uma obrigação, né, de quem se propõe a ser tutor de um animalzinho. Para nos ajudar a cuidar bem da saúde dos nossos animais de estimação, recebemos aqui em casa o veterinário Guilherme Martins Leal. Ele tem experiência em clínica de pequenos animais e é especialista em patologia veterinária. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia e obrigado pelo convite. Olha, eu queria que você começasse explicando para quem está em casa pensando em adotar um bichinho. Qual é a primeira coisa que uma pessoa tem que pensar antes de tomar essa atitude? Certo, a primeira coisa que o tutor ou futuro tutor deve pensar antes de adotar um cão ou um gato é em qual ambiente esse pet vai viver, se vai ser em casa ou em apartamento, porque o tamanho do espaço também determina qual a raça ou então qual o pet que ele vai escolher, tá? Isso já direciona o tutor para um animal de pequeno, médio ou grande porte e inclusive se vai ser um cão ou um gato. É importante também a gente ressaltar se esse animal ele tem um comportamento mais ativo, se tem um comportamento mais tranquilo, se ele aceita a presença de outros animais, crianças e até visitas, porque isso pode interferir na escolha e também relacionado a questões de abandono por contratempos naquele momento primário de escolha, tá? Guilherme, eu quero até já aproveitar aqui o gancho que a gente está falando de adoção. Por exemplo, eu moro em apartamento. Certo. Quais são aquelas raças, seja de gato ou seja de cachorro, mais indicadas para o apartamento? Porque eu já vi, eu tenho um vizinho que tem um cachorro enorme. Eu fico até com dó de ver aquele cachorro que eu acredito que não tem muito da locomoção no próprio apartamento, né? Quais são as indicações para apartamento nesse caso? Então, hoje em dia os apartamentos eles não têm espaço nem pra gente, né? É verdade. Então, nesse sentido de animais, de pets, é interessante que o tutor tenha conhecimento da dimensão do espaço e da dimensão que o pet também vai ocupar, tá? Então, em apartamentos de pequeno porte, é interessante que o animal também acompanhe essa proporção. Animais de pequeno e médio porte são mais indicados, tá? Raças como York, ou Pinscher, Chihuahua, são raças mais indicadas. É lógico, existem as exceções para animais de médio a grande porte, como também os felinos, que são animais mais caseiros, são animais que não têm aquela necessidade de um amplo espaço, tá? Mas para pets como os cães, é necessário que você tenha a dimensão do local antes de adotar. Olha, eu nunca tive gato. Já teve gato? Não, nunca tive gato, só então, cachorro. eu quero matar aqui uma curiosidade. Algumas pessoas que falam que gato não tem muito a interação com as pessoas. Isso é verdade? Isso é mito? Porque às vezes quando se busca um animal de estimação, a pessoa quer aquela relação, né? De ação e reação, do cuidado, do carinho que o cachorro sempre tem. Como que fica aí a situação do gato? Isso, na verdade, é um mito, né? A gente não pode acreditar e não pode pensar que os gatos são cães pequenos. Eles têm também as diferenças comportamentais entre essas raças, tá? E as espécies, mas os gatos são, sim, animais afetuosos e interativos. Isso vai depender muito de como esse pet é condicionado e como ele é criado também, se existe a interação do tutor. Porque o felino nada mais é, além dos outros animais domésticos, do que uma extensão do próprio tutor, tá? Então, se não há interação por parte do tutor, não vai haver por parte do pet. Então é necessário que o gato seja condicionado a essa situação. Mas eles são sim animais afetuosos, eles sentem a falta quando o tutor viaja, por exemplo, quando ele passa muito tempo fora e até uma condição que leva ao estresse, tá? Como tem que ser feita a relação das famílias com crianças e os pets? Como que deve ser o relacionamento entre o animalzinho de estimação e a criança? É indicado que ela tenha o contato desde cedo? É perigoso? Existe alguma raça específica? Sim, nesse caso, os pets e as crianças devem ter essa relação, tá? Isso porque o pet, na vida de uma criança em desenvolvimento, principalmente na fase da primeira infância,
tem relação com o crescimento e desenvolvimento cognitivo, social, interativo e até mesmo a forma como esse indivíduo, no caso a criança, interage com o ambiente e como ela responde a essas situações, tá? Então, as raças que a gente tem mais comuns aí, que toleram mais as crianças, que são mais afetuosas, gostam de abraçar, gostam de apertar, devem também ser mais tolerantes, tá? Um exemplo bacana para a gente falar é o Golden, ou então o Labrador, que são animais que toleram essa interação com as crianças. Então, apesar de serem animais maiores e até mais enérgicos, eles são mais tolerantes também com essa interação entre crianças e pets. Eu queria chamar a atenção para um assunto que ele envolve não só a saúde dos pets, mas a saúde de todas as pessoas que convivem ali. É a vacinação. Como que funciona a campanha de vacinação para cachorro e para gato? É semelhante à de humanos? Não, a vacinação, tanto para cães como para gatos, ela acompanha duas fases, tá? Tanto para cães como para gatos, que a gente determina a primovacinação, que são as primeiras doses aplicadas logo na fase inicial do animal, tá? E a revacinação anual, que é mais conhecida pelo tutor como reforço anual, tá? Tanto no cão como no gato, eles vão receber as vacinas múltiplas. Lógico que para cada espécie a gente determina as doenças mais comumente encontradas, como as virais e as bacterianas, tá? E a gente segue, no caso dos cães, com as vacinas contra a gripe, tá? Que é a traqueobronquite infecciosa canina, conhecida como a tosse dos canis, as giardíase, que inclusive pode ser transmitida para os seres humanos, tá? E outros mamíferos. A gente tem também a vacinação antirrábica e também preventiva contra a leishmaniose. E depois de todo esse protocolo inicial, a gente passa para a parte de revacinação anual. No caso dos felinos, a gente trabalha com as vacinas ou tetra, quádrupla ou 5 enfermidades ali associadas, as quíntuplas, tá? E aí, a partir disso, a gente termina o protocolo com a vacina antirrábica também. E da mesma forma como é feito nos cães, a gente trabalha a revacinação anual, para manter essa integridade do animal contra essas doenças. E aproveitando, você entrou agora na vacina, quero puxar um pouquinho para esse lado das doenças, né, relacionadas aos pets. O que aquele dono de pet, de cachorro e gato, que são a maioria, né, dos pets que a gente encontra hoje, mas não são só esses, devem ficar de olho e observar, porque pode estar alguma coisa errada, tem uma doença chegando aí? Tá. A primeira coisa que a gente percebe é uma mudança de comportamento associada a algum tipo de sinal clínico, tá? As doenças, de modo geral, na clínica veterinária de pequenos, elas têm um sinal clínico que cursa com várias outras doenças, tá? Então, as principais doenças que a gente encontra na clínica de cães e gatos são as virais e as bacterianas. É lógico que a gente pode citar também outras doenças relacionadas ao desenvolvimento do pet, sendo congênitas ou adquiridas, tá? As questões também das doenças hereditárias e também as doenças que se desenvolvem com a idade do animal e o estilo de vida dele, tá? Então, a primeira coisa, observou mudança de comportamento, o animal tem vomitado, tem apresentado diarreia, é uma situação gastrointestinal, ele não come, tem alguma secreção nasal, e isso já pode ser indício de alguma doença. Então, sempre procurar o profissional capacitado para a gente entender o que acontece. E uma dica interessante, hoje, com o auxílio das informações cada vez mais fáceis, né, na palma da mão, é interessante que o tutor saiba que nem toda a informação que ele encontra em sites de pesquisa são suficientes ou então necessárias para aquele quadro clínico em específico. Às vezes o que o tutor procura ajudar, ele acaba piorando nessa situação e até causando uma coisa ainda mais grave por pesquisar uma coisa ali que não tinha muito a ver com sinais clínicos. E é interessante porque fica aquele caso que a gente vê muitas pessoas dando medicamentos de humanos para os seus pets, né? E que às vezes não pode dar certo. Exatamente. Hoje em dia a nossa gama de medicamentos ela é ampla, tá? Então a gente pode, em alguns casos, sim, utilizar algum medicamento destinado ao humano, mas na dosagem correta prescrita para o veterinário, pelo veterinário, sim, tá? Mas de modo geral, a clínica veterinária ela tem essa diversidade também de medicamentos específicos, tanto para cães como para gatos. Jamais automedique o seu pet, assim como o médico indica a automedicação, não faça a automedicação com o seu pet. Até porque alguns medicamentos que nós utilizamos são tóxicos para os nossos pets.
É importante também a gente pensar, quando vai adotar um animal, que existem raças que são mais propensas a determinados tipos de doenças. Tem animais que são mais propensos a ter problemas oftalmológicos, por exemplo. Essa deve ser uma preocupação mesmo de quem vai adotar um bicho. Sim, deve ser uma preocupação não só em relação aos problemas oftalmológicos, tá? A gente tem questões também relacionadas a raças de grande porte, porque elas são raças que crescem de forma muito rápida e essas alterações podem aparecer tanto na fase jovem do pet, como também na fase adulta. As questões também de lesões dermatológicas, as doenças dermatológicas, as insuficiências renais em felinos pela questão de não ingerir muita água, porque já é do pet, tá? Então, essas questões, elas devem ser abordadas, elas devem ser levantadas, porque isso interfere também na questão da adoção e também naquela questão de você interagir e entender o pet que você tem em casa. O pet, ele não é um brinquedo, tá? E ele também tem suas necessidades, ele tem as suas particularidades e é interessante que o tutor saiba disso antes. Por falar em necessidades, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como escolher a ração certa para a necessidade de cada animal. Cada raça precisa de um tipo de ração, como que funciona isso? Tá. Hoje a gente tem uma gama diversa de rações. Essas rações, elas podem ser escolhidas em conjunto com o veterinário, tá? Mas de modo geral, as rações, elas podem ser tanto secas, que são aquelas rações que a gente encontra em pacotes, em sacos, as rações úmidas, que a gente pode determinar como sachês e os patês, e até mesmo os petiscos, tá? E essa adequação da dieta, ela deve ser feita em conjunto com o médico veterinário, levando em consideração a idade do animal, qual é a condição desse animal, se é um animal esportista, se é um animal mais ativo, se é um animal mais pacífico, se é um animal de crescimento acelerado, se é um animal de pequeno porte, ou, por exemplo, as rações que são aquelas rações funcionais, tá? Que são aquelas rações ou terapêuticas que a gente indica para animais que têm algum probleminha de pele, alguma alergia alimentar, ou então uma condição, por exemplo, como uma insuficiência renal, hepática, tá? Então a gente determina a alimentação de acordo com a necessidade do pet. E aquela história de dar alimento, né? O nosso alimento, o almoço, o jantar para os pets, isso pode acontecer? Como que funciona? Certo, essa é uma questão que a gente ouve bastante na clínica, tá? E antes da gente adotar uma alimentação caseira para o pet, é interessante que o tutor tenha conhecimento prévio do que pode e o que não pode ser dado, tá? E isso parte do princípio de que o médico veterinário pode fazer uma prescrição, até mesmo uma indicação de alimentação caseira. E por que a importância de não alimentar com alimentos que são destinados ao nosso consumo? A nossa culinária, assim como tantas outras, é rica em condimentos e temperos. E alguns desses temperos são nocivos para os pets, tá? Isso pode gerar um quadro de gastroenterite, ou então intoxicação alimentar, ou então uma sensibilidade alimentar, por conta de um fornecimento de um alimento que, por mesmo que seja só um pedacinho, vai acabar acarretando em algum sinal clínico de intoxicação alimentar. Então é interessante, se você vai fornecer uma alimentação caseira para o seu pet, pergunte sempre ao médico veterinário quais são as condições de fornecimento desse alimento e se ele pode ou não determinado alimento, justamente para evitar esse tipo de situação. É interessante até falar sobre alimentação, porque tipo assim, é o que você disse, não é proibido, mas você tem que saber fazer, que alimento dar e como prosseguir, né? Nós temos a participação aqui da Marcília Lara. Ela diz assim: bom dia, olha, eu tenho 2 gatinhos, o Ariel e Yang, são super amorosos. Olha aquela questão que você falou pra gente na entrevista. É real, né? Isso é real, isso acontece para você ver e é até interessante porque eles têm a companhia um do outro, tá? Isso também interfere no comportamento do pet, tá? Levando em consideração que muitas vezes o tutor não tem esse tempo de ficar em casa, é bom que ele tenha uma interação com outro colega, seja cão, seja gato, e até mesmo o enriquecimento desse ambiente para deixar o felino ou então até o canino um pouco mais ali disperso e não estressado, entediado dentro da residência. Doutor, e com a chegada do fim do ano, acontece muitas vezes de as pessoas darem alimentos ali para os pets, né? Essa questão do alimento de humano. Aumenta, nessa época do ano, o número de
intoxicações? Por exemplo, existe algum alimento que não pode de jeito nenhum? É verdade, por exemplo, que o chocolate é tóxico para os animais? Aumenta e aumenta muito, tá? Quando a gente está falando dessas alimentações que são destinadas ao consumo humano, o chocolate, por exemplo, ele tem uma substância que se chama teobromina, tá? Essa substância é capaz de intoxicar tanto cães, tá, como gatos, em quantidades variadas. Não existe ali uma quantidade certa para aquilo. Existem alimentos que são estritamente proibidos para administração ou então para fornecimento. E o chocolate é um deles. Nessa época de final de ano, fique atento, tá? Porque até mesmo aquele ossinho inofensivo do peru ou então dos outros alimentos, até mesmo as carnes e temperos, podem fazer mal, tá? Um exemplo clássico que a gente vê muito em receitas natalinas e de final de ano é a utilização de uvas e das passas, tá? Esse alimento é proibido, a gente não pode fazer a utilização dele em dieta de pets, tá? Porque ele pode gerar algum quadro clínico, tá? Chocolate também, as alimentações de Natal, como por exemplo o peru e os ossos também, porque os ossos eles podem causar perfurações no trato gastrointestinal desse animal e acabar causando uma lesão ainda mais grave, tá? Então, esses alimentos e essas alimentações natalinas e de comemorações, como todas as outras, não devem ser feitas sem antes um aconselhamento de um profissional capacitado. Doutor, e o Wilker perguntou sobre alimentação no fim de ano. E eu quero perguntar sobre outra questão que atrapalha muito os pets, queima de fogos. Como a gente pode ali deixar mais confortável? Porque não tem como a gente proibir a queima de fogo do vizinho, não tem privar dessa realidade. Como que a gente pode deixar mais confortável os nossos bichinhos? Certo. Existem algumas técnicas, algumas maneiras, isso é um assunto muito interessante, porque quando a gente fala de queima de fogos, tanto os cães como os gatos, eles são afetados por esses ruídos. Não só da queima de fogos, tá? As festas também com som alto, muita movimentação. Agora, com o período de pandemia, a gente vai maneirar isso, por favor, tá? Então, essa questão de movimentação de pessoas estranhas, de queima de fogos e som alto pode interferir nesse bem-estar. Qual é o conselho? Separe um cômodo mais reservado da residência, onde o cão esteja habituado e se sinta confortável em estar, tá? Seja o cão como o felino, e de preferência que seja um ambiente em que ele reconheça como uma toca, como um local de refúgio, seja casinha, seja algum cômodo mais escuro, com um som mais abafado, para que ele não tenha essa interferência ali desses ruídos, tá? Outro ponto interessante que a gente pode citar é a relação do som, tá? Às vezes, uma música ambiente ou um som ambiente, como por exemplo a TV ligada em um volume mais baixo, para ele se distrair com o som da TV e não do ambiente, pode servir como uma medida alternativa para evitar esse estresse das festas de final de ano. Outro assunto que é fundamental quando a gente fala de saúde de pets tem a ver com a castração. Qual é a importância real da castração dos animais? Existem cidades que fazem até campanha para fazer a castração de vários animais de uma vez. Qual que é a importância real de castrar um animal? Certo. A começar a quantidade de cães errantes, né, que a gente tem aí nas cidades, nas ruas, tá? A castração, quando a gente fala de fêmeas, ela diminui em 85% as chances do aparecimento de tumores mamários, tumores ovarianos e a infecção uterina, que é a piometra, tá? E essa castração, ela tem benefícios, inclusive, para essas crias indesejadas, o abandono da cria junto com a mãe, tá? Então, essa castração, ela traz benefícios não só para o pet, mas também é considerada dentro do meio clínico e até pelos tutores como um gesto de amor. No caso dos animais, dos machos, a castração ela evita a hiperplasia prostática, tá? Que é um aumento da próstata também, tumores testiculares, a gente tem também a diminuição da demarcação territorial, um animal mais agitado, um animal mais agressivo tende a ficar mais tranquilo, isso é relativo, tá? Mas pode acontecer. Então esses benefícios são inúmeros, tá? Então a gente tem ali aquela questão e um mito também de que esperar o primeiro cio, esperar a primeira gestação para ter que castrar é mito. Tá? Não é necessário, então. Não é necessário. Você pode fazer uma castração, tá? E a idade, junto com o veterinário, o consenso, vão levar à decisão de castrar em determinada idade. Mas não é uma verdade que você deve esperar o primeiro cio ou a primeira gestação.
Eu quero agradecer ao Dr. Guilherme Martins Leal, veterinário, por esses ótimos esclarecimentos. Deixe sua mensagem final para aqueles que têm o seu pet em casa em relação ao cuidado, como fazer no final do ano para sentirem-se mais confortáveis. Bom, pessoal, é o seguinte, a questão de ter um pet é uma responsabilidade, todos nós sabemos disso, a gente deve levar isso ao pé da letra, porque eles têm as suas particularidades e também necessidades, e no final das contas o que eles pedem de fato é só o amor e o carinho, tá? Então a mensagem que eu deixo para vocês é fiquem atentos a essas condições de final de ano, para que vocês não tenham nenhum contratempo e que a confraternização de vocês não fique ali, digamos, meio chata por conta de alguma condição de intoxicação ou até mesmo estresse do cão ou do gato nesse período, tá bom? Doutor, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Com certeza tirou grande parte das dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando de casa. Obrigado. E volte sempre ao Aqui em Casa para nos dar essas dicas, viu?